E aí, pessoal do QG, tudo bem? Eu sou o Marcelo Tavares, professor de História. Estamos aqui em mais um encontro do Foca nas Humanas. Bom, na verdade, vocês vão perceber que essa minha aula ela é um pouquinho diferente, tanto das minhas aulas no Foca nas Humanas, mas até das aulas que normalmente você conhece do nosso curso completo. Por que eu estou fazendo isso? Alguns alunos vieram falar comigo, tanto através dos canais aqui do QG, como também dos meus alunos em aulas presenciais, e eles falam e comentam do desespero que às vezes eles têm diante da quantidade de matéria. E eles vêm falar comigo, poxa, Tavares, é muita coisa. Eu assisto a uma aula tua, uma aula do Márcio Branco, ou então eu assisto às vezes aulas de professores dos cursos presenciais que eu também frequento, e é tanta coisa para guardar, e é tanta informação. E aí eu tento convencê-los de que não é bem assim. De que, na verdade, estudar não é estudar muito. Estudar é estudar de forma correta. E como todos vocês sabem, tanto em vestibulares regionais, mas sem dúvida nenhuma, principalmente no Enem, a matéria de História do Brasil ela tem uma carga, ela tem um peso muito forte. Então, qual é a minha orientação nesse nosso encontro hoje? Eu vou te passar uma possibilidade, eu quero deixar isso bem sublinhado, é uma possibilidade que você pode avaliar se legal, funciona para mim, foi legal, ou então eu prefiro de uma outra maneira, mas de qualquer forma é uma possibilidade de organização dos seus estudos a partir de uma hipótese de análise da história do Brasil. Ou seja, eu vou te apresentar uma proposta de análise da história do Brasil e essa proposta de análise ela vai ser o fio condutor, ela vai ser o esqueleto dos seus estudos. Ela vai ser, na verdade, essa proposta, uma espécie de grande orientação da matéria que você vai estudando. Eu sei que parece difícil, eu sei que parece abstrato, mas você vai perceber que não é assim não. Que uma vez você pegando essa ideia, tudo que você estudar, você, opa, isso aqui eu consigo encaixar nessa gaveta, isso aqui eu consigo encaixar nessa outra gaveta, a partir daquela grande estrutura que o Tavares me apresentou. Tá bom? Dá uma olhadinha no título da aula. Vocês vão perceber que hoje é só isso, é o título. Ordem, Liberdade e Democracia. O desenvolvimento do Estado brasileiro. Eu vou repetir o título agora fazendo algumas marcações que eu queria que você fosse acompanhando. Mais ainda, eu queria que você estivesse com o seu caderno aberto, que você fosse colocando as suas observações e aos poucos nós fôssemos completando essas ideias. Então vou repetir. Ordem, liberdade e democracia. O desenvolvimento do Estado brasileiro. Quando eu falo do desenvolvimento do Estado brasileiro, eu estou falando do processo que fez o Estado Brasil chegar até agora, 2019. Então, se eu estou falando do desenvolvimento do Estado brasileiro, eu tenho que começar de que data? Volta para mim. Faz essa pergunta a você mesmo. O desenvolvimento do Estado brasileiro. Eu quero fazer uma análise cronológica desse desenvolvimento. Qual é a data que você começaria? Você pensou 1530? No início da colonização? Não. Ali não tem Estado. Não tem Estado brasileiro. Se é que a gente vai falar de Estado em 1530, é o Estado português, e mesmo assim é um Estado que ainda está se organizando. Eu já conversei com vocês várias vezes que esse papo de que o Estado Nacional Português estava pronto, centralização nas mãos da dinastia dos Avis, isso é meio balela. O Estado português está num processo de consolidação, de centralização, mas ainda é um Estado... Está saindo, é um cenário político saindo do feudalismo. Se Portugal está nesse processo de transição de uma mentalidade política feudal para uma mentalidade política moderna, você imagina o Brasil não tem Estado. Ali não tem Brasil ainda. Ali é um território a ser explorado para atender a determinadas prerrogativas e desejos
desse Estado português em desenvolvimento. Então 1530 não vale. Aí você poderia pensar assim, então eu pensaria 1763, quando o Rio de Janeiro se torna a capital da colônia do Brasil. Pegadinha minha, é a capital da colônia, não tem Estado ali. 1808, chegada da família real. Dom João fugindo de Napoleão, secretários, ministros do Estado português no Rio de Janeiro. Também não. Mas o Brasil em pouco tempo se tornaria Reino Unido, Portugal não tem Estado brasileiro ainda. Se você quisesse pensar no início do que foi o Estado brasileiro, volta para o slide. A data é 1822. Por quê? Porque é a independência. Então é a partir daqui que a gente começa a pensar na organização do Estado brasileiro. Então, olha só que loucura é a proposta que eu estou te fazendo. A gente tem uma ideia geral de um processo que começa em 1822 e termina e continua até agora, 2019. Isso aqui é o grande panorama que eu estou te apresentando. Volta para mim, aí você falava, poxa, Tavares, desculpa, mas então tu não está me ajudando em nada. Você está me falando que eu tenho que criar uma linha de organização de raciocínio que começa em 1822 e 2019. Caramba, isso é matéria pra caramba, pô. Como é que eu vou fazer isso? Mas é isso aí. É diante desse volume absurdo, em pouco tempo, nós estamos em 2019, em 2022, nós estaremos comemorando uma das efemérides, né, uma data importante, talvez uma das datas, se não a data mais importante da nossa história. Teremos 200 anos da independência do Brasil. Isso é uma coisa que é bom a gente pensar. Mas, de qualquer maneira, como é que se trabalha a história desses 200 anos de maneira organizada? Porque fica aquela impressão de que eu tenho que ficar buscando informações e mergulhar em apostila, e mergulhar em livro didático, que não está me ajudando em nada. Aí vem a importância desse título. Volta para ele. O desenvolvimento do Estado brasileiro será visto a partir de 3 grandes momentos. O primeiro momento, o momento da ordem. E aqui eu estou colocando que o momento da ordem ele vai de 1822 até 1889. Depois eu vou te explicar isso. Depois eu vou para o momento da liberdade. O momento da liberdade eu vou colocar de 1889 até 1937. E depois eu vou colocar o momento da democracia de 1946 até... Olha as reticências aqui. Volta para mim. Tudo isso aqui é uma provocação. Tudo isso aqui é uma hipótese para ajudar a gente a pensar. E eu preciso muito que você esteja com seu caderno aberto, com a sua caneta na mão. Perguntas que vierem, reflexões serão levadas em consideração, são importantes. Mas, de novo, isso aqui é um curso de duplo clique, isso aqui é o Foca nas Humanas, isso aqui a gente está entrando numa seara um pouco mais profunda. O que eu quero dizer com ordem? Que é a primeira parte. A gente tem que parar de pensar, se você não está pensando isso, ótimo, você já está na frente de um monte de gente que está disputando contigo. Porque tem muita gente que pensa que em 1822 já existia um Brasil, só que era um Brasil controlado por Portugal. Veio a independência, saiu a redoma portuguesa, agora existe um Brasil independente, um organismo estatal independente. Isso não existe. Não tem Brasil em 1822. O cara que nasce em Minas Gerais, se você perguntar a ele em 1822, tu é da onde? Ele vai dizer, a minha pátria é a pátria mineira. Vários e vários documentos da época, o cara fala, eu defendo a minha pátria. Qual é a pátria? É a Bahia. Eu amo o Rio Grande do Sul. Porque não havia, o que você chama de Brasil, eram 5 regiões desconectadas, com estradas pavorosas de uma região para outra. Você demorava semanas para sair do Rio de Janeiro e chegar a Minas Gerais.
Não se tinha a ideia de um corpo uniforme, de um Estado centralizado. Então, qual é o primeiro desafio dos homens que estão comandando o processo de independência? Não é o grito do Ipiranga, não é o independência ou morte, não é essa discussão. O primeiro desafio é como criar um país, como criar um Estado, como criar um governo com órgãos, com instituições, polícia, Ministério da Fazenda, diplomacia. A gente precisa de uma Constituição, porque esse país ele está se tornando independente sob a bandeira liberal. Esse país, Brasil, está se tornando independente criticando uma lógica absolutista, tirânica, que eles colocam como absolutista e tirânica de Portugal. Então é um país que fala de liberdade, tem que ser liberal, pô. Se eu estou rompendo as amarras, se eu estou rompendo os grilhões, a essência é liberal. A grande questão é como que nós vamos conseguir, dentro da lógica liberal, criar um Estado onde não existe nada. Então tem que ter ordem. É o primeiro passo, tem que ter ordem. Tem que ter quem manda, tem que ter quem obedece, quem é o cidadão, quem não é cidadão, quem vota, quem não vota. Quem vai comandar os... na época não eram chamados de estados, mas províncias. Quem comanda as províncias? Quem comanda os municípios? Quem é o chefe de polícia? Quem vai administrar a justiça? Essas coisas que parecem tão óbvias que a gente nasce já tem tudo aqui, pô. O garoto que está nascendo hoje. Nós estamos no mês de julho de 2019. Já tem isso aqui. Já tem ordem. O cara que nasce em julho de 2019, ele já... aquele bebê já está num cenário de ordem. Já existe governo. Já existem leis, já existe quem manda, já existe quem obedece. Então, esse indivíduo, volta para mim, vai crescendo, e na cabeça dele, isso aqui sempre esteve aqui, mas não esteve. Isso não existia. Esse momento de ordem, esse momento de vamos escrever agora e fazer esse país surgir, esse foi o primeiro momento. Aí volta agora para o slide. Por isso que eu coloquei de 1822 para 1889. Porque esse projeto foi a grande missão do nosso período imperial. Esse foi o projeto do período imperial. Esse foi o projeto tanto do reinado de Pedro I quanto do reinado de Pedro II. Volta para mim. Olha só o que eu estou te falando. Olha só como é que ficou agora. Agora você está começando a perceber a orientação da proposta. Quando você estudar o período imperial, tanto o reinado de Pedro I quanto o reinado de Pedro II, e é claro que eu sei que há aquele intervalinho ali de 1831 a 1840 que você vai falar sobre o período regencial, mas a grande obra é a obra da ordem. E chega um momento em que essa ordem está colocada. Chega um momento em que você já tem a ideia de Estado, a ideia de organização institucional de Estado, ela já está pronta, ela já está montada. Agora vem a segunda parte da minha proposta. Numa segunda parte da proposta, uma vez tendo a ordem, a sociedade civil organizada começa a exigir liberdade. Uma vez estabelecida a ordem, chega o momento da sociedade civil falar: legal, houve um momento em que as coisas vinham de cima para baixo, mas agora existem grupos da sociedade civil que começam a pedir, que começam a querer representação. Esse momento da liberdade é o momento em que grupos da sociedade começam a se colocar. Mas perceba, não são todos os grupos. Alguns grupos que começam a pleitear maior representação, alguns grupos que começam a exigir a diminuição da presença do Estado e o avanço da sociedade civil. Olha só como é que está ficando interessante agora esse esqueleto de raciocínio que você está montando. De início, a ideia de ordem, eu tenho que obedecer ao Estado e não tem muita discussão com a sociedade civil porque a gente tem que montar esse país do nada. Mas depois que esse Estado está pronto, a sociedade civil ela vai emergindo. E alguns grupos da sociedade civil, é claro que eu estou falando de início de grupos que não são grupos populares.
Eu estou falando de grupos que vão enriquecendo, que vão tendo interferência na economia, empresários, proprietários rurais, intelectuais, jornalistas, mas grupos que começam a falar, olha só, tem que ter mais autonomia dessa sociedade, tem que ter mais liberdade de mercado. E esse período, volta para o meu slide, foi o período que mexeu com o Brasil do final do Segundo Reinado até 37. Você sabe por que 37? 37 porque aqui vem a ditadura estado-novista. Aqui é Vargas. E finalmente, e daqui a pouco no próximo slide a gente vai montar isso juntos, vem a ideia de democratização. Volta para mim. Olha só como é que eu falei que seria difícil. Mas depois de compreendida a lógica, é só ficar colocando os episódios que você está estudando em casa dentro dessa grande corrente, dentro desse grande esqueleto. O que é o momento de democratização? O momento de democratização é o momento em que já se tem a ordem, o Estado foi formado, já existem instituições, já existe um negócio, um território chamado Brasil, já existem instituições legítimas, veio a liberdade, setores da sociedade civil querendo se impor, querendo se apresentar, querendo menos Estado, mais autonomia, mas eu contei para vocês que de início não são quaisquer setores, são setores que têm recursos para se apresentar, recursos para se impor, para se colocar. Só que vai chegar uma hora em que esses setores populares, que até então estão à margem, percebendo esse avanço da liberdade, eles falam, olha só, legal. E nós? E o operário? E o homem do campo? Porque agora não me venha falar só de liberdade, não. Eu quero participação política para a gente também. Eu quero direitos. Eu quero saúde. Eu quero educação. É o momento da democratização, em que a sociedade está ficando cada vez mais complexa, com cada vez mais novos agentes, e esses caras estão se colocando. E esse momento de democratização só vem depois do Estado Novo. Aí você está me perguntando assim, poxa, Tavares, legal, eu me lembro. 1946, o governo Dutra, depois vem o segundo governo Vargas, que foi o governo eleito, depois vem Juscelino Kubitschek, depois tem Jânio, Jango, e aí eu me lembro que eu estudei isso, realmente era um momento de democratização, o movimento operário no CGT, no Comando Geral dos Trabalhadores, o movimento rural nas ligas camponesas, eu me lembro que havia muitas manifestações, grupos estavam no governo Jango defendendo as reformas de base, outros grupos se manifestavam contra as reformas de base, dizendo que aquilo ali era um momento de ameaça comunista. Tudo bem, porque democracia é conflito, cara. Democracia é conflito. Se você é um democrata, você tem que aceitar o conflito. Você tem que aceitar que na arena, na praça pública, pessoas vão pensar diferente de você. E desde que elas estejam respeitando estruturas fundamentais da sociedade, ótimo. Vamos ouvir o que você tem a dizer, vamos ouvir teu argumento. Me permita discordar dele, mas eu vou te ouvir, e não é porque você pensa diferente de mim que eu vou te chamar de burro. O problema, ou se você não quiser chamar dessa forma, a questão é que essa democratização, em 1964, ela atingiu um nível de tensão que, para determinados setores da sociedade, opa, a democratização está vindo longe demais. Tá demais. Está acelerando, está ameaçando a ordem. E aí o que faz o regime militar? Instaura de novo a necessidade da ordem. Porque quem apoia o regime instaurado em 1964 não está apoiando porque quer uma ditadura. Não está apoiando necessariamente porque quer o fim das liberdades democráticas, não. São pessoas que... estou falando do momento do golpe, tá? 64. Muitos setores da sociedade civil ali que defenderam um golpe em 64 eram democratas. Como assim, Tavares? Eram democratas? Sim!
acreditavam na democracia, acreditavam no desenvolvimento dessa liberdade cada vez maior, mas acreditavam que as coisas estavam saindo do controle. Essa ideia de conflito inevitável da democracia estava chegando a um momento em que as coisas estavam saindo do controle para essas pessoas. É claro que tinha o contexto da Guerra Fria, é claro que tinha influência norte-americana, eu não estou discutindo isso, eu só estou discutindo que naquele momento o processo de democratização para determinados grupos era um processo que estava ameaçando a própria ordem estabelecida. Enquanto que para outros grupos não tem nada de ameaça à ordem estabelecida. O que está acontecendo é que a democratização está fazendo com que os interesses de uma maioria estejam se sobrepondo aos interesses de uma minoria. Isso é democracia, dizem esses grupos. E é diante desse conflito que aí sim, aí aparece o grupo que tem recurso de arma e que vai se impor para dizer o seguinte, acabou essa história, vamos estabelecer a ordem aqui. Essa democratização ela foi suspensa durante os 21 anos do regime, ou os 19, porque os 2 últimos anos já foram marcados por uma aceleração dessa redemocratização, e a gente vem vivendo essa redemocratização desde 85. A continuidade desse processo de democratização. Dito isso, para fechar esse primeiro bloco, e aí depois a gente vai para os conteúdos. Eu preciso que agora você entenda direitinho como é que a gente está montando essa estrutura, porque no segundo bloco vai ser conteúdo em cima de conteúdo. Vai para o slide. Vamos lá. Nossa proposta é uma organização de estudo na ideia do desenvolvimento do Estado brasileiro de 1822 a 1819. A gente já legitimou isso aqui, porque 1822 é o início, a independência, 2019 e reticências. Isso continua. O desenvolvimento do Estado brasileiro será visto, na nossa hipótese, sob 3 grandes baluartes. Ordem. O momento da ordem foi o momento de criação do Estado. Isso foi tarefa do Estado imperial. Ponto. Isso foi tarefa do Estado imperial. A ideia de que nós temos um território, a ideia de que nós temos fronteiras, a ideia de que nós somos um povo, a ideia de que nós temos uma história comum, a ideia de que nós temos inimigos comuns, a ideia de que nós fazemos parte de uma mesma nação. Esse momento da ordem foi ação do Estado imperial. Foi uma ação democrática? Não! Foi uma ação em que se valorizou desde o início a plena ideia de liberdade? Não! Porque naquele contexto defendia-se que o primeiro ponto, o primeiro passo, que é mais importante de tudo, é a consolidação da ordem. Volta para mim. Na tua linha do tempo, então, momento da ordem. O que é o momento da ordem? Vamos fazer o Estado, vamos fazer uma Constituição, vamos definir as nossas fronteiras, vamos acabar com movimentos de separação. Não tem Brasil, pô. Por que eu vou fazer parte desse país que vocês estão criando aí? Vamos organizar exército, vamos organizar marinha, vamos organizar instituições. Tudo isso foi obra do período imperial. Quando a obra, volta para o slide, foi completa, aí setores da sociedade começam a falar, olha só, a gente não precisa desse Estado tão mais forte. Nós queremos mais autonomia, nós queremos mercado, nós queremos fazer comércio internacional, nós queremos liberdade de associação, liberdade de atuação. Esse papo de ordem já não está colando. Esse é o momento do finalzinho, se você quisesse pegar, não precisa ser realmente o momento do golpe republicano, mas do finalzinho da monarquia até 37. Volta. Então é o momento em que setores que têm recursos começam a falar de liberdade. Ainda não é um momento em que setores populares se impõem, mas eles estão crescendo. Agora os setores populares estão tendo caminhos, brechas, buracos através dos quais eles podem cada vez mais se manifestar. Estão aparecendo. Mas quem está comandando essa ideia de liberdade são grupos que têm recursos e que veem vantagens nisso. A gente vai ver quando a gente colocar de conteúdo, o conteúdo da matéria, a gente vai ver como é que isso aconteceu. Só que conforme esses grupos, eu não estou querendo usar o termo elite que eu não gosto,
Mas conforme esses grupos empresariais, grandes proprietários, intelectuais, conforme esses grupos vão crescendo, o desenvolvimento econômico vai sendo acelerado, reformas urbanísticas, a sociedade civil está crescendo, está se fortalecendo. Chega um momento em que os setores populares falam, agora é a nossa vez também. E aí, a gente agora aqui? Legislação trabalhista, previdência social. Temos que falar disso. Voto feminino, carteira de trabalho. Esse é o momento da democratização. Essa democratização de início foi coordenada pelo Estado, que foi o Estado Novo, mas eu estou pulando de propósito, que foi o momento em que as coisas foram colocadas ali mais ou menos no cenário, e vem a democratização a partir de 46. Aí são propostas, aí a sociedade vai para frente. Aí o movimento rural se organiza nas ligas camponesas, o movimento operário, no Comando Geral dos Trabalhadores. Aí você tem a organização de sargentos querendo participação política. Aí a coisa explode. Aí a sociedade é o momento talvez mais rico, complexo, tumultuado da história do Brasil. Urbanização, rádio pra caramba, cinema, bossa nova, cinema novo, tá tudo acontecendo aí nesse intervalo. E essa democratização, ela chega um momento em que, para alguns setores, ela sai do controle e ameaça a própria ordem. Aí estamos no contexto da ditadura, do início da ditadura. Bom, por que eu falei isso no final do bloco, para a gente começar agora trabalho pesado no segundo bloco? O que vocês entenderam é que se você começar do conteúdo, tu vai ficar perdido. Como é que eu vou estudar Confederação do Equador em 1824, Revolução Constitucionalista de 32, golpe militar em 64, suicídio de Vargas em 54, organização das ligas camponesas no contexto da década de 50, greve geral de 1917, Revolução Federalista no Rio Grande do Sul, cabanagem no Pará. Caramba! Tu não é uma máquina. Então, se você não tiver as gavetinhas organizadas, uma estrutura organizada, isso aqui eu vou encaixar aqui, que aí no final, tenta imaginar isso, como se o seu estudo fosse uma grande cartolina, e aí você já tem lá os pontos que você tem que completar, e conforme o teu estudo vai avançando, você vai completando esses pontos. Essa que é a grande estratégia proposta nessa nossa conversa aqui, tá bom? Então, tá terminando agora o primeiro bloco, então você vai dar uma descansada, vai beber uma água, vai ao banheiro, e quando você voltar, venha preparado para que você possa completar. Agora a gente vai completar essas grandes lacunas, essas grandes gavetas de ordem, liberdade e democratização com conteúdo. Tavares, você está falando então que no segundo bloco, daqui a pouco, você vai falar de todo o conteúdo de história? Não, eu vou dar valor ao que mais apareceu em prova. E aí você vai ver, caramba, agora que o Tavares falou que isso aqui está naquele momento de mais liberdade, isso faz sentido. Poxa, agora que o Tavares falou que esse último momento é um momento de democratização, isso faz sentido também. Caramba, quando o Tavares fala que essa democratização para alguns setores, quando ela sai do controle, é a necessidade de mais ordem, eu começo a entender por que nas últimas eleições a palavra ordem, ordenação da sociedade, acabar com a bagunça, apareceu tanto, como se essa coisa de democratização saísse do controle. Sou o dono da verdade? Não. É a única proposta de visualização? Não. Mas é uma proposta que pode te ajudar nos teus estudos. Esse é o meu grande interesse. Esse é o meu grande objetivo. Tá bom? Então, daqui a pouco vai beber uma água, vai ao banheiro, volta para a gente começar a discutir isso aí. Venha preparado para escrever bastante. A gente se organiza no nosso esquema, tá bom? Vejo vocês lá. E aí, galera? Já de volta? Preparados, né? Pegou seu caderno, já está com bastante coisa escrita. Está preparado nessa meia hora para a gente fazer agora sim uma grande revisão de conteúdo. Então, eu vou utilizar aqui a minha tela mágica como se fosse o quadro negro, né, o quadro branco que você tem lá nas suas escolas, nos seus cursos. E aí a gente vai tentar
estabelecer a relação dos conteúdos que nós normalmente trabalhamos com a hipótese de análise aqui sugerida. Vamos começar? Então, olha só o que eu vou fazer. Vai para a tela. Não precisa fazer igualzinho a mim, não. Então, nós estabelecemos, deixa eu voltar aqui na minha caneta mágica, que, primeiro, houve a necessidade de ordem. E nós concluímos que essa necessidade de ordem, ela era justificada porque não havia Brasil em 1822. Então, você tem que começar a montar esse Estado. Então, eu vou colocar de novo aqui, 22 até 1889. Volta para mim. Tavares, foi realmente em 1889? Se você quiser botar em 1870, em 1875, em 1880, é no final do Segundo Reinado. Porque no final do Segundo Reinado, essas instituições, esse Estado, ele já está de pé. Tem exército, tem marinha, tem leis, tem território, tem instituições, tem direito. Então, já existe alguma coisa de pé. E esse é o fruto do trabalho, esse é o fruto da ação do período imperial brasileiro. Tá bom? Então, vamos agora ver algumas matérias, alguns conteúdos que aparecem nesse momento da ordem. Ó, vou voltar aqui no meu slide. Ó, quer ver? Primeiro ponto aqui. Lembra que eu falei, não vou falar de todos. Primeiro ponto aqui, ó. Constituição, vou abreviar tudo, tá? Para não perder tempo. De 1824. Volta para mim. Quantas e quantas vezes você já fez questões sobre a nossa primeira Constituição? E Constituição é uma característica liberal. Estados absolutos do século XVII, que eram todos pautados na ideia de ordem, não precisavam de Constituição. O que é a Constituição? Constituição é um conjunto maior de leis que faz com que os cidadãos estejam todos eles abaixo do mesmo conjunto de leis. Isso é uma coisa liberal. Isso era defendido pelos iluministas do século XVIII. E quando você faz as suas questões de Constituição de 1824, o que mais aparece? Volta para o slide. O poder moderador. Aí você deve estar pensando assim, poxa, Tavares, espera aí. O meu professor falou que o poder, volta para mim, que o poder moderador era um resquício de absolutismo. Como é que você está falando aí que era liberal? Pessoal, o poder moderador ele é previsto em Constituição. O poder moderador não dava ao imperador direito de intervir nas liberdades individuais. O direito de ficar interferindo na propriedade privada individual. O poder moderador colocava o imperador como árbitro entre os poderes. Por que era fundamental arbitrar os poderes ali? O que é o Congresso, à época chamada de Assembleia? O que é a Assembleia? O que é o Parlamento brasileiro? É a reunião de representantes das regiões do Brasil. Não é isso que acontece hoje no Congresso? Você não tem lá a bancada do Rio de Janeiro, a bancada de Minas Gerais, a bancada do Pará, a bancada de Tocantins, a bancada do Acre, a bancada do Paraná, de Santa Catarina. Não é isso? Você imagina agora você ter representantes de províncias em 1824 que não se entendem como representantes de uma nação, porque não tem nação. Então, na visão que se tinha à época, e quem vai ser o grande organizador disso aí, um dos grandes organizadores vai ser o Caravelas, o cara que vai, o Visconde Caravelas, que vai organizar essa Constituição. Ele é o cara que vai olhar para aquilo e vai dizer, gente, a gente precisa de um imperador que represente a nação que ainda não existe. Então, esse cara tem que ter um poder de intervir na Assembleia. Esse cara tem que ter o poder de intervir na questão jurídica. Quando for necessário, por quê? Porque ele é o representante daquilo que nós queremos enquanto nação. E a gente não pode colocar o comando do Estado nas mãos de representantes de regiões dispersas que não se entendem como representantes de uma nação. Ah, Tavares, eu acho isso tão autoritário, mas pô. Ah, mas se é autoritário, como é que é liberal? Peraí. O liberalismo ele defende a necessidade da garantia de 3 pilares. O primeiro, liberdade.
O cidadão brasileiro, ele tem liberdade. Ele tem direitos. Ah, mas eu ouvi falar que o voto é censitário. O voto é censitário, mas o cidadão vota. O cara que paga imposto, ele já pode votar. Ah, mas pouca gente votava. Isso é outra discussão que a gente não vai entrar aqui. Mulheres não votam. Escravos não votam. E o cara que é pobre, ele é eleitor de paróquia, você lembra disso? Que era o eleitor regional que escolhia não deputados e senadores, ele escolhia quem escolheria deputados e senadores. Propriedade privada, está garantida pela Constituição. Está garantida pela Constituição. Então, assim, tem que tirar um pouco essa ideia, porque senão a gente fica com aquela cabeça. Não, o período imperial foi o período autoritário da história do Brasil. A questão é você relativizar isso. Havia autoridade, a necessidade de uma autoridade para montar um Estado. Mas durante boa parte, vou falar do Pedro II, que governou muito mais tempo do que o pai dele, tinha liberdade de imprensa. Quantas e quantas vezes Pedro II foi retratado de forma jocosa? Os colegas monarcas do Pedro II lá na Europa diziam, caramba, como é que você aceita que a imprensa do teu país te retrate assim? Ele dizia, não, mas meu país tem liberdade de expressão, pô. Fazia, a imprensa é livre. Então, essas questões são importantes para você entender que no corpo jurídico, nessa necessidade da ordem, ela justificava, na visão desses homens, a sociedade não está pronta para se organizar sozinha. Vamos voltar para o esquema? Quer ver uma outra aqui, ó? Cai direto. Confederação do Equador, lembra disso? Confederação do Equador. A Confederação do Equador foi um movimento separatista liderado pelo famoso Frei Joaquim do Amor Divino, conhecido como Frei Caneca. A Confederação do Equador, em 1824, queria separar Pernambuco e outras províncias nordestinas para a formação de um país chamado Confederação do Equador. Seria um país ali no Nordeste. Volta para mim, se a Confederação do Equador fosse vitoriosa, vocês, meus amigos e meus alunos do Nordeste, meus alunos de Pernambuco, meus alunos do Ceará, meus alunos do Rio Grande do Norte, vocês estariam em outro país. Vocês não seriam brasileiros. Vocês estariam num outro país. Vocês fariam parte da Confederação do Equador. Porque o objetivo do Frei Caneca era: nós não queremos esse governo autoritário. Nós não queremos esse governo da Carta de 1824. Nós não queremos um governo comandado pelas pessoas do Sudeste no Rio de Janeiro que não entendem nada disso aqui. Argumentos legítimos. Na visão de Frei Caneca, na visão dos liberais republicanos que estavam com ele e que fizeram um movimento violentamente sufocado, Frei Caneca seria fuzilado, mas essa ideia de ordem, olha só, é uma demonstração. É o que está acontecendo aí, ó, vocês estão vendo. Para os partidários da necessidade da ordem, do poder moderador, de um poder que fosse de cima para baixo organizando a sociedade, os caras estão dizendo, ó, se não tiver um poder forte, esse Brasil acaba. Esse país não vai mais existir. Movimentos como o do Frei Caneca vão acontecer o tempo inteiro. Vamos para outra? Ó, vou pular logo pelo tempo que a gente tem, vou pular para o segundo reinado. Segundo reinado, quer ver um outro ponto importante da discussão que normalmente aparece com a discussão normal que você tem em sala de aula? O sistema parlamentarista do segundo reinado, que alguns autores chamam, e eu particularmente não gosto dessa expressão, o parlamentarismo às avessas. Lembra disso? Volta para mim. Lembra daquele papo que geralmente os professores explicam assim, o parlamentarismo clássico, e aqui lembra que estamos no segundo reinado, 1848, né? Volta para os lados, vou botar isso aqui só para ficar marcado depois que você copiar. Volta. Os professores explicando assim, né? Porque no parlamentarismo clássico o eleitor escolhe o parlamento, vota nos deputados do parlamento, e os deputados do parlamento, o partido que tiver maioria no parlamento, escolhe o primeiro-ministro. No caso brasileiro era o contrário, era o imperador que escolhia o presidente do Conselho de Ministros e a Assembleia, na hora da eleição, tinha que seguir a escolha do imperador, ou seja, a Assembleia
tinha que ter deputados majoritariamente da escolha do imperador. Se por um acaso no dia da eleição vem o resultado eleitoral e os deputados que foram majoritários na Assembleia eleita não forem do mesmo partido do imperador, o imperador vai lá e dissolve a Assembleia. Isso é autoritarismo. Calma. Lembra da noção de ordem? Na visão que se tinha, por que era fundamental que Pedro II escolhesse o presidente do Conselho de Ministros? Que era nem chamado de primeiro-ministro. Era o presidente do Conselho de Ministros. Eram os caras que iriam organizar a administração. Na visão que se tinha à época, Pedro II era o representante da nação. E como representante da nação, ele precisava ter a ideia do que a nação precisava naquele ou nesse momento. Na hora de escolher um primeiro-ministro que fosse do Partido Conservador, a ideia que se tinha é que Pedro II acreditava que, naquele momento conjuntural, o país precisava dos nomes conservadores para a solução dos desafios conjunturais daquele momento. Passou o tempo, vieram outros desafios. Pedro II percebe que há necessidade de membros do Partido Liberal que têm mais afeição àquele determinado tema, que conseguiriam resolver aquele problema de uma maneira mais forte. Eu vou lá e escolho um primeiro-ministro do Partido Liberal. Mas então não tem voto. Se é o imperador que escolhe, dependendo da forma como ele avalia a situação circunstancial, se é do Partido Liberal ou do Partido Conservador, então não tem voto. Claro que tem voto, você vota na Assembleia, tem deputado. E lá na Assembleia são homens discutindo. E se a coisa não der certo, o imperador vai falar, caramba, tá errado isso aqui. A pressão da Assembleia para que o primeiro-ministro mude. Tem política ali, tem conflito ali. Mas a noção de ordem, ela sempre fica meio que a redoma disso tudo diante do momento em que se desenvolvia ali ainda a política brasileira. Perceba, em nenhum momento eu estou falando para você defender que esse momento era o momento ideal, que foi o momento mais feliz da história do Brasil. Não é nada disso. Eu só quero que você perceba que as coisas que aconteciam naquele contexto, elas eram justificadas porque não se tem ainda sociedade civil. O Brasil ainda não é uma nação. As instituições ainda não estão maduras. Então você precisa ter, como diria o Rui Barbosa mais tarde, um farol que representasse a nação e que esse farol tivesse interferência, pelo menos de influenciar e inspirar os demais. Só que, volta para o slide, esse é o momento aqui, que você vai ter o desenvolvimento econômico. Lembra que o café vai bombar. Desenvolvimento econômico. Com o desenvolvimento econômico, a cafeicultura de início do Vale do Paraíba, depois do Oeste Paulista. Depois, sim, o Brasil vai sendo inserido na lógica capitalista internacional. Lembra que esse é o momento da lei de terras, que torna a terra uma mercadoria. Lembra que esse momento vai ser o momento em que há iniciativas empresariais. As pessoas falam assim, era Mauá. Eram iniciativas empresariais porque as novidades tecnológicas estavam aparecendo, determinados empresários apostavam em investimentos, então aqui é o momento também da era Mauá. E quando você tem desenvolvimento econômico, quando você tem empresários, quando você tem desenvolvimento dessa sociedade civil, diante desse contexto aqui, alguns autores, ou melhor, atores, começam a falar de liberdade. Essa liberdade aí sim é o momento que a gente colocou aqui como de 1889 até 1937. Antes da gente colocar isso aqui, lembra que eu falei que essa data aqui é só uma referência? Porque sabe o que eu acho que é um grande ponto da defesa de liberdade? Quando começa a ganhar força o movimento abolicionista. Tavares, não vale porque você botou 1889, a gente sabe que a abolição da escravidão ela acontece em 1888. Tá bom. Mas lembra que eu te falei, isso aqui é só uma data referência. Mas se você quisesse colocar aqui, eu vou botar pequenininho aqui, de 1870, tá valendo, volta para mim. O ponto todo é que, nesse contexto do Segundo Reinado, a ideia de ordem já consolidada vai permitindo espaços para que a sociedade civil cada vez mais apareça. E quando a sociedade civil aparece, vem a noção de que nós queremos cada vez mais autonomia. Nós não precisamos do Estado tutelando e regulando tudo aquilo que a gente faz.
Volta para o slide. Quando eu falo de movimento abolicionista, eu estou falando do movimento abolicionista nas ruas também, liderados por homens e mulheres negros. Eu estou falando de André Rebouças, eu estou falando de Luiz da Gama, eu estou falando de José do Patrocínio, mas eu também estou falando de parlamentares que colocam a questão política na pauta do dia e discutem, batem boca dentro do parlamento, como é o caso do Joaquim Nabuco, que é o mais famoso deles. Aliás, Joaquim Nabuco, André Rebouças, engenheiro negro, Patrocínio, Luiz da Gama, esses caras se conhecem. Esses caras trocam informações, é a sociedade se organizando. Outra, é nesse contexto aqui que você começa a perceber também o movimento republicano, caramba. O que é o manifesto republicano? O que é lá o Rui Barbosa, o Lopes Trovão, o Joaquim Nabuco, volta para mim. Esses caras estão falando o seguinte, olha, a gente quer mais participação. A gente quer uma sociedade mais autônoma. Ah, Tavares, você está falando que eles eram grandes defensores das classes populares? Não! Eles não estão falando de democracia, eles estão falando de liberdade. Eles estão falando de representação eleitoral. Eles estão falando de liberdade de formar partidos vários. Eles estão falando da necessidade do Estado não controlar o tempo inteiro a economia. Eles estão falando de iniciativas empresariais. Aliás, esse é o momento em que você tem empresários se manifestando. Empresários, falou de empresário, tu lembra de quê? Tu lembra de indústria, mas tu tem que lembrar também empresários do café. Esses são os caras do Oeste Paulista. Esses são os caras que querem investir na imigração. Esses são os caras que estão fazendo o Porto de Santos se tornar o principal porto do Brasil. E são esses caras que acabam pressionando e criando e desenvolvendo e organizando aquilo que vai ser chamado de Primeira República. Volta para mim. Aí você fala, peraí, Tavares, tu tá falando que a Primeira República foi organizada sob a ideia de liberdade? Como não? Mas não é a Primeira República que tem o voto de cabresto, não é a Primeira República que tem o coronel. Peraí, calma, eu não falei democracia. O que eu falei é que havia necessidade cada vez mais, a visão que se tinha era que a sociedade civil deveria se organizar. E se membros da sociedade civil tivessem mais poder, se membros da sociedade civil fossem mais capazes do que outros, legal, eles que comandem a república. O que foi a Primeira República senão a exaltação do federalismo? Cada estado cuidava do seu. Isso aí até caiu no Enem. Quando que tem mais federalismo? É na Primeira República ou é na Era Vargas? Claro que é na Primeira República, que havia a ideia de viva autonomia, cada estado cuida do seu desde que não crie problemas para o governo federal. Aí é aquela política dos governadores criada pelo Campos Salles. Mas é nesse contexto aqui que você vai ver tudo isso. Empresário, é a coisa do dinheiro, do encilhamento. Dinheiro investindo no café, convênio de Taubaté depois em 1906. Olha só como é que a Primeira República é o momento mesmo dessa coisa da visão de enriquecimento, de desenvolvimento, de um Brasil cada vez mais europeu. Vocês já estudaram isso. O que é a revolta da vacina no Rio de Janeiro? As reformas urbanas na capital promovidas pelo então engenheiro Pereira Passos, prefeito da cidade, atendendo ao presidente Rodrigues Alves. Que era isso, era construir um Brasil moderno, capitalista, com muito desenvolvimento. E quem está comandando? E é um Brasil que está aberto ao exterior, é um Brasil que tem voto, é um Brasil que permite organização política. Mas tudo isso sob o controle daqueles que são considerados os responsáveis por organizar a sociedade. Mas aí a sociedade civil é a coisa como assim. Tem lá o cara que vai estudar na Faculdade de Direito lá do Largo de São Francisco, na Universidade de São Paulo. Aí daí? Esse cara é melhor do que o cara do capoeira da rua. A visão que se tinha era isso aí. Era uma visão demofóbica. O povo não está pronto. Mas a gente também não quer o Estado. A gente não quer o Estado da autoridade, da ordem de cima para baixo, mas a gente não quer esse povo. Então os melhores da sociedade é que vão se organizar. Então, aí
a partir de finais dessa Primeira República, que aí você lembra, ó, vou botar aqui, ó. Lembra? Movimento tenentista. Lembra? Além do tenentismo, a greve geral de 1917. Os intelectuais, aí aparece lá a Semana da Arte Moderna. Professores querendo falar sobre uma nova educação, o famoso Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova. Movimento operário, vou botar aqui, além da greve geral, o movimento operário ganhando força. Primeiro movimento operário de quê? De estivador e de portuário, porque o Brasil vivia para o mercado externo, então o movimento operário que é forte, o movimento operário dos caras que trabalham no porto, que exportam. Essa galera aqui falou, legal, o desenvolvimento está bacana, o Brasil está crescendo, modernização, mas agora a gente quer falar de participação mesmo, a gente quer falar de democracia. E aqui sim, nós temos esse momento de 30 a 34, a 37 se você quiser, né, no finalzinho. Você lembra que eu pulei o Estado Novo, vou botar aqui, ó, de 37 a 45, isso aqui é o Estado Novo. Essa democratização ela vai ser regulada pelo Estado, mas aqui de 30 a 37, cara, você lembra, isso aqui é o momento das primeiras leis trabalhistas. Esse momento aqui de 30 a 37 vai ser o momento do voto feminino. De 30 a 37, esse vai ser o momento aqui do Ministério da Criação do Ministério do Trabalho. Que essa democratização está muito relacionada à questão do trabalho por parte dos setores populares. Há a interrupção do Estado Novo. Eu não vou entrar nesse detalhe até porque a gente não tem muito tempo aqui, mas o Estado Novo eu vejo como uma espécie de tentativa de organização desse furor democrático que tem a sua importância, mas no final das contas vai ser superado. E aí a gente tem de 46, início do governo Dutra, até 64, essa democratização explodindo. Quando essa democratização explode, aí sim você vai ter em 64 o golpe. Agora espera um pouquinho para você entender o que eu chamo de democratização explode. É quando esses setores gerais, esses vários setores estão se manifestando. Agora se manifestando querendo poder, querendo participação. Então vou botar aqui, ó, Comando Geral dos Trabalhadores. Vou botar outro aqui, ó, União Nacional dos Estudantes, ó, caiu lá no Enem, ó, os CPCs da Uni, os Centros Populares de Cultura. Vou botar outro aqui, ó, as Ligas Camponesas. Movimento rural, principalmente no Nordeste, o advogado Francisco Julião, criticando a prática do cambão, criticando a concentração fundiária. Outro que aparece aqui nessa democratização explodindo, partidos como o PTB. Outra democratização explodindo, institutos como o ISEB, o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, defendendo a questão nacionalista. Volta para mim. Aí quando essa democratização explode, clima da Guerra Fria, alguns setores falam, opa, a parada está saindo do controle. E aí é o golpe. E aí é o regime militar, que foi a tentativa de conter, na visão dos grupos que lá estavam, estou lembrando aqui do Golbery e do Couto e Silva, que era um geólogo, um geógrafo, mas um cara super claro nas suas ideias, confesso que escrevia muito bem, e era o cara que estava por trás do SNI, do Serviço Nacional de Informação, e era uma grande eminência parda do regime militar. Eminência parda é aquele cara que não aparece o tempo inteiro, mas é o cara que está ali dando as dicas, que está no meio de campo, era um dos grandes ideólogos do regime. E ele falava sobre a necessidade da modernização e da democratização brasileira estar protegida de ameaças nefastas à ordem nacional, como era o caso do comunismo. Então, aquilo seria a obra do que ele chamava da Revolução de 64. É a democratização, a gente está tentando evitar que essa democratização seja contaminada pelo comunismo e daí a doutrina de segurança nacional. Então, era a visão desses caras. E aí vem 85. Redemocratização. E aí, olha só que interessante, isso é até uma pergunta que chegou no intervalo e eu resolvi usar esses minutos finais para falar dela. Surgiu uma pergunta aqui no nosso feed dizendo assim: não seria em 85 um quarto momento? Então a gente tem um momento de ordem, liberdade,
democratização, essa democratização interrompida pelo Estado Novo que tentou organizá-la, depois interrompida pelo regime militar que tentou evitar que essa democratização viesse aliada ao comunismo. Mas legal, depois de 85 não é um novo momento de democratização? Talvez, sabia? E talvez esse momento de democratização ele tenha levado a, de novo, um momento em que a sociedade, ou parcelas da sociedade, começaram a raciocinar, ou refletir, ou pensar sobre a ideia de que essa democratização saiu do controle. Isso é um ponto muito interessante para ser pensado. Muitas e muitas pessoas defendem, intelectuais, políticos, que o processo de democratização do Brasil, que talvez, como essa boa pergunta que veio, esse quarto momento, né, ou então esse novo momento da democratização, olha que legal, pensar que a democratização aconteceu num momento até 37, depois num momento entre 46 e 64, e que agora, depois de 85, nós estaríamos no terceiro momento desse processo de democratização. E tem muita gente que diz, olha, esse processo de democratização foi acelerado. Saiu do controle. Nós estamos perdendo referências fundamentais da nossa ordem política, da nossa ordem tradicional, de costumes. Então está na hora de frear esse processo de democratização e voltar novamente a uma necessidade de uma ordem, me perdoe a redundância, que ordene esse processo. Que é interessante que dentro do processo de democratização, os momentos de interrupção dessa democratização nunca vieram com o objetivo de anulá-la, mas de organizá-la. Engraçado isso. Se você perguntasse para Getúlio Vargas em 37, ele diria, eu sou um democrata, mas há necessidade agora de uma ordem que organize essa democracia. Através do trabalho, através da legislação trabalhista. A gente tem que organizar esse troço. É um momento de exceção. Ele mesmo colocava que a Constituição de 37, que ficaria conhecida como a polaca, era um momento de exceção ali. A mesma coisa em 64. Se você perguntasse para o Castelo Branco diria, eu sou um democrata, pô. Só que essa democracia está sendo ameaçada, então a gente precisa parar isso aqui. Como também muita gente que há alguns anos vem defendendo a necessidade de um governo forte, me lembro daquela manifestação no Congresso Nacional em que várias pessoas entraram gritando que queriam generais no poder. Talvez seja a referência exatamente essa. Olha, não sou antidemocracia, mas a democracia da forma como está, ela está saindo do controle. E, nesse sentido, nós necessitamos dar um passo para trás para garantir esse controle, essa necessidade da ordem. Então, vocês perceberam que isso é uma proposta de organização do teu raciocínio que faz com que a matéria que você está estudando, ela consiga ser melhor organizada. Bom, falamos de coisa pra caramba, eu espero que vocês tenham curtido nesse minuto final. Agradeço a vocês. Desejo bom descanso, uma boa noite e a ideia de que é fundamental, de novo, que vocês não fiquem só estudando muito, mas que vocês estudem direito, de maneira organizada. Tá bom? Um grande abraço, espero vê-los em breve. Até lá.